E aí pessoal, tudo bem? Sou o André Gomes e está começando mais um CaveCast. Só passando rapidinho aqui para enfatizar que hoje temos as convidadas Gleice Barros e Soraya Neves, que vai falar um pouquinho aí da feitura de podcasts. E por isso eu convidei a Bruna Santos, do núcleo de produção aqui do Cave, para elaborar a capa, a thumb dessa vez, e assim manter a presença feminina em torno de todo o episódio. Como sei que ela não vai ouvir, depois vocês contam para ela que eu destaquei o excelente trabalho que ela fez. Valeu, Bruna! É isso, boa experiência a todos e todas. Começando mais um CaveCast, o podcast aqui do Cave. Estamos com convidadas externas aqui do Cave. O pessoal que já faz um podcast vai falar um pouquinho da experiência com a gente. Estou aqui com a Gleice. Oi, gente, tudo bem? E com a Soraya. Olá, pessoal, tudo bem? Então, gente, o nosso tema do podcast é feitura de podcasts, né? A gente começou a fazer o podcast aqui há pouco mais de um mês, aqui no Cave. Vocês já fizeram o podcast antes, há algum tempo já. Eu queria que vocês falassem um pouco de como surgiu, como que vocês tiveram contato com a ideia de podcast, para começar. Bom, primeiro que me apresentar, né? Eu sou a Gleice, eu sou estudante, estou terminando o curso de História. O primeiro contato que eu tive com podcasts, ainda como espectador, ouvinte de podcast, foi ainda militando, quando a gente começou, através de uma ideia coletiva, num grupo que a gente tinha, que depois passou a ser um grupo do PSOL, que hoje chama Resistência, né, mas era um grupo chamado na época de Mais, em que a gente tinha um pequeno projeto de comunicação que tinha a ver com a necessidade de expandir mais um público maior do que a gente conseguia atingir em relação às nossas opiniões, em relação à realidade, em relação à conjuntura e tudo mais. Então a gente tinha um pequeno projeto de comunicação e dentre esse projeto, um deles era montar um podcast, né? Que era o Trotscast na época, que a gente chamava de Trotscast. Nossa, é difícil falar, né? Já é difícil falar Trotsky, né? Imagina o Trotscast. Meu Deus. E aí, a partir disso, eu tinha muito pouco contato, eu já sabia que existia podcasts, né? Já tinha escutado alguns, muito poucos, mas a partir disso eu comecei a ter contato com como fazer podcast e tudo mais. Só que não era eu diretamente que compunha, eu mais ajudava na produção, ajudava na composição de pauta, essas coisas. Aí depois eu saí, parei de militar em fevereiro de 2018, e esse projeto, na verdade, por outros problemas, acabou indo pra gaveta, né? A gente fez, acho que, se eu não me engano, 3 ou 4 episódios só desse podcast, com temas mais de política mesmo. E aí veio 2018, outubro de 2018, conjuntura nacional, né? Toda a dificuldade de debater com as pessoas, fake news, enfim, acho que tudo que as pessoas estão ligadas. Polarização pesada, e acho que muita fake news mesmo, muita coisa dita de forma torta, muita falta de informação. E aí eu senti a necessidade, como eu já não militava mais, bateu na porta a vontade de fazer alguma coisa, de militar de novo, de alguma forma contribuir para aquele momento que era um momento muito difícil, né? Uhum. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de montar um podcast. Só que é muito difícil mulheres fazerem coisas, né? Então, bateu a insegurança, será que eu consigo? Será que eu tenho capacidade? Será que, enfim, várias coisas. E aí foi muito engraçado a ideia no dia que eu falei, não, vou fazer, eu tenho que fazer. Foi um dia que eu fui no Museu Afro-Brasil, no Ibirapuera. Eu fui com um amigo, né? Eu já tinha ido uma vez e eu fui com esse amigo de novo. Levei ele e era a primeira vez que ele ia, né? E ele ficou encantado, da mesma forma que eu tinha ficado com o museu da primeira vez que eu fui. Ficou encantado. E eu não sei hoje como contar, mas na época, quando eu fui a primeira vez, eu sequer sabia que existia um Museu Afro-Brasil, né? E eu fiquei muito impressionada assim, com a qualidade do lugar, com a possibilidade de ter um espaço como aquele em São Paulo e as pessoas não saberem que existe, né? Pelo menos eu, no alto do meu mundinho, não sabia que existia. Eu não sabia, você tá falando agora. Então é incrível. Se tiver a fim de ir, vá, porque vale muito a pena ir. É um acervo incrível, muito importante, que eu acho que inclusive para a história do Brasil, tipo assim, a história dos negros é parte da história do Brasil e é a história do Brasil, né? Então, isso que mais me impressionou.
E aí eu e esse outro amigo, que é o Bob, que inclusive nessa versão agora do Prosa, que é o podcast que a gente tá tocando agora, ele fez um dos episódios de literatura. Eu comecei a conversar com ele sobre essa possibilidade de fazer um podcast, de criar um podcast, e ele gostou muito da ideia, né? E aí a gente começamos a pensar em nomes, em proposta, em ideias para fazer, em como fazer e tudo mais. E aí, como a gente já consome muito podcast, ele tinha escutado há poucos dias um podcast que explicava como fazer podcasts. Olha só. E explicava, inclusive, uma ferramenta, que é o Anchor, que ela faz edição, você consegue colocar trilha, enfim. Você consegue fazer tudo e publicar através dele. Então, ele me explicou, eu imediatamente já baixei, e dá pra fazer tudo pelo smartphone. Essa é, inclusive, uma das facilidades que está fazendo com que surjam muitos podcasts agora, né? Então, eu imediatamente já baixei o Anchor e comecei a pensar em propostas, assim, de nome e tal. E aí surgiu a ideia do Prosa Podcast. Certo. E é isso, assim, aí a gente começou a fazer e... O primeiro episódio eu fiquei super empolgada, tremendo, suando, mas saiu. E aí depois a gente foi fazendo mais alguns. Faz um tempo que eu não faço o Prosa, por outros problemas pessoais, enfim. Mas a ideia sempre tá na cabeça, sempre de retomar. A gente já tá pensando numa próxima pauta. Inclusive, a ideia de publicar essa conversa que a gente tá fazendo aqui lá no Prosa também, para isso, para começar a levantar de novo o Prosa, jogar pra galera ouvir. Sem dúvida. E, enfim, publicar ele no YouTube, porque tem esse detalhe, né, do Brasil que... Quando a gente conversou a respeito dessa ideia, a gente fazer um papo sobre construção de podcasts, eu fui dar uma pesquisada, né, para ver o que significa podcast no Brasil. E eu fiquei muito impressionada que o principal instrumento das pessoas para escutar podcasts no Brasil é o YouTube. Não é o Spotify, não é o Deezer, que são agregadores de áudio que estão, inclusive, crescendo muito no mercado de podcast, né? Então... Já fiquei com vontade de colocar o Prosa lá no YouTube também, porque eu também quero participar desse espaço. Essa é pra todo mundo que fala que eu não devo colocar no YouTube podcast. Todo mundo. Galera, 42% dos ouvintes no Brasil escutam podcasts pelo YouTube. Então, o pessoal gosta. O YouTube é muito pop, né? Muito pop, né? Então tudo vai pra lá também. Sim. Mas você já Quanto tempo tem o podcast? O primeiro episódio do Prosa saiu em dezembro do ano passado. Olha aí, vai fazer um ano. Existe uma periodicidade? Então, você falou que agora tem um tempo, um lapso, mas existe uma periodicidade que você publica? A ideia é publicar um por mês, né? A gente fazer, na verdade, assim, existem 2 projetos que são o mesmo, né? Que é dentro do mesmo. Na verdade, são 2 colunas que eu tento fazer dentro do Prosa. Certo. Porque qual que é a proposta do Prosa? Primeiro que tem a ver com talvez uma loucura minha de querer discutir tudo, né? Querer fazer debate sobre tudo, sobre literatura, sobre política, sobre música, sobre cinema, sobre tudo que dá na telha, mas tendo a humildade de saber que eu não sou profissional em nenhuma dessas coisas, né? Não é especialista. Não sou especialista em nada disso, né? Sou mais uma palpiteira. Então a ideia é ter uma coluna que a gente chama, que é a coluna Prosa mesmo, que é a coluna que é o eixo central do podcast, que é uma roda de debates, igual a gente está fazendo aqui agora. Eu chamo um convidado para falar um tema específico, 1 ou 2 convidados, em geral 2 pessoas, para falar sobre um tema específico. E tem uma outra coluna que é o Som, Letra e Imagem, que a ideia é chamar amigos, porque é mais um negócio para chamar amigos. Também, né? Que é isso, assim, as conversas que a gente tem no bar às vezes são tão produtivas que eu pensei, vamos gravar essa porra, vamos publicar pra todo mundo ouvir, entendeu? É um desperdício, um desperdício da nossa capacidade, da nossa capacidade de produção coletiva, né? E aí tem essa outra coluna que é o Som, Letra e Imagem, que são pequenas resenhas, aí são áudios mais curtos, de cerca de 15, 20 minutos, em que eu chamo um amigo e fala aí sobre um livro, fala aí sobre um texto que você gosta, sobre um áudio que você curte, um filme que te encantou. Explica pra galera que vai ouvir por que você acha que essa pessoa tem que consumir esse conteúdo. Certo. Então, começou em dezembro, então de lá pra cá, a gente conseguiu com uma certa periodicidade a cada um mês. Na verdade, é bem isso mesmo, foi a cada um mês. O último episódio foi feito pela Jaqueline Lira, não sei se todo mundo conhece, é uma companheira que é letróloga e tal, e falou sobre um livro, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Eu vi isso.
que é um dos que mais me encantou de fazer, assim, de ouvir, né, de editar. E ele saiu em junho ou julho. E de lá pra cá eu não fiz mais nenhum, mas a ideia é sair um por mês, assim. Então tem, se eu não me engano, 6 ou 8 episódios publicados desde dezembro. Legal. Quer falar alguma coisa? Vou me apresentar, né? Meu nome é Soraya, eu sou professora da rede estadual, professora de sociologia. Pra mim, no começo, o podcast era um alien, assim, era um ET. Pra mim, eu falei, que diabo é isso? Assim? O que tá acontecendo no mundo? Eu não sei o que diabo acontece com o podcast, o que significa, pra que ele serve. Eu boiava nisso, assim, falava, gente... E aí eu acho que foi no contato com o Trotscast, mas principalmente o contato com a Gleice, que eu acho que fez com que eu começasse a ouvir mais podcasts, e a gente troca hoje, né? Fica, segue esse aqui, que esse aqui é muito bom, esse aqui também é muito legal. Tem muitos, né? Nossa, tem muitos. É um buraco sem fundo, assim. É um negócio que você vai começando a ouvir, e você vai achando outros e outros e outros. E aí acho que começou um pouco daí esse contato com o podcast. Mas eu sempre falo assim, pra mim podcast, a sensação, na época, assim, pra ser mais didático, pra mim foi entender podcast como um programa de rádio numa outra plataforma, né? Então, eu, por exemplo, minha adolescência foi viciada em rádio. Eu ouvia rádio pra caramba, tinha uma cultura do rádio assim em casa muito forte. Então, pra mim foi aquela coisa, quando eu comecei a ouvir, era a mesma sensação de ligar o rádio e ficar ouvindo, sei lá, ouvir entrevistas sobre música, sobre política e tal. Então, para mim, foi essa tradução que eu fiz mais simplista para poder me apropriar dessa ferramenta que eu acho hoje extremamente importante. Porque se fala de fato de tudo e eu acho que tem um conteúdo muito, muito rico, assim, né? Que foge um pouco do mainstream, assim, muito daquela coisa do rádio, né? Da rádio que hoje é totalmente voltada mais para coisa mais comercial, ou até mesmo outros meios de comunicação. E aí eu lembro que, assim, pegando um pouco a questão de rádio, acho que um dos primeiros contatos que eu fiz, assim, foi, na verdade, com a Rádio Paraty, porque eu tenho um amigo que é o Burns, que a gente até convidou para estar aqui, mas infelizmente ele não ia conseguir comparecer, porque hoje ele está gravando, né? Mas ele, no momento que estava acontecendo a greve de professores no estado de São Paulo, a maior greve que teve, uma das maiores, que foi aquela de 3 meses, que foi em 2015, ele me convidou para fazer uma coluna, né, para falar sobre educação e essa rádio, ela, né, era você ouvia também pela internet e tal, e aí eu gravava, né, uns 3 minutos, 4 minutos, super rápido, então era aquela questão mesmo de ter controle de tempo, criar um certo roteirinho, uma pauta para você conseguir falar sobre, às vezes, um tema que era muito complexo e dar os desdobramentos das políticas educacionais nessa coluna. Então, acho que foi o primeiro contato que eu tive com gravar e tentar organizar, né, as ideias para poder reproduzir nessa coluna que ficou durante um ano. E aí, logo, assim, durante esse período também, com ele eu gravei, acho que umas 2 entrevistas também, por um podcast também dele, que na verdade era exibido numa rádio online, que ainda existe, né, A Hora do Cafezinho, que eu recomendo muito, já vou deixando dicas aí, porque é muito legal. A gente coloca tudo no post lá. Então, na Hora do Cafezinho entrevista gente, tipo, principalmente do ABC, né, que eu acho que é bastante interessante, porque muita coisa acontece no ABC e às vezes é pouco divulgado, então o Burns normalmente ele né, entrevista várias pessoas, então acho que eu dei entrevista umas 2 vezes, e junto disso tem música, né, e o cara tem um bom gosto, incrível, né, incrível, assim, é muito gostoso de ouvir, porque tem referências musicais muito legais, assim. E acho que foi esse primeiro contato. Aí eu comecei a ouvir também bastante podcast, acho que também pelo contato com a Glê, e aí foi quando ela, né, assim que ela teve a ideia com o Bob, ela já veio mandando áudio, que a gente também manda muito áudio, que é tipo podcast. Áudio no WhatsApp serve pra mim assim, no podcast. Parecendo faroeste caboclo, né? 9 minutos de áudio, assim, aquele áudio do Temer. É bizarro. Mas aí foi bem isso, assim, a gente conversando, ela falou, tive uma ideia com o Bob, não sei o quê. Aí eu lembro que a gente ficava discutindo, pensando nos nomes, né? Foi daí que a gente pensou no Prosa, assim, que é um nome... Foram várias ideias. Prosa de boteco. Prosa de boteco, aquela coisa. Eu falei, mas tem que ter cerveja se for prosa de boteco, mas tem que servir... Não que não tenha, né? Umas gravações. Mas nem sempre rola. Aí, acho que o nome mais comum, assim, que pega, que tem que pensar um pouco nisso também, né? Que
que nem a gente pensou, né, o Trotscast, que é difícil de dizer, pensar num nome que fosse também acessível, fácil, para que as pessoas pudessem reconhecer. E eu acho que assim, o legal, principalmente assim, o que eu entendo como mais interessante em fazer podcasts, além da questão dos conteúdos e tal, é esse contato de revelar pessoas que estão fazendo muitas coisas no ABC. Assim. A gente tem, eu acho que, uma história muito interessante não só de movimentos sociais, né, de como o ABC se constituiu, mas culturalmente eu acho que existe é uma coisa muito apagada, né, muito esquecida, pouco divulgada, parece que nada acontece no ABC. E aí quando você começa a ver que pessoas estão fazendo, mulheres, né, principalmente a questão de gênero, que eu acho que é o mais difícil, porque a gente enfrenta milhares de obstáculos diários para conseguir fazer uma gravação, seja uma questão, né, pessoal, seja uma questão profissional. Várias vezes a Gleice já até me pediu para, né, lembra da coluna de música, né? Eu tô devendo para ela porque a correria do dia a dia... Cobrar aqui publicamente agora. Então, mas eu vou fazer, eu tenho várias ideias e às vezes a gente não consegue executar justamente pelas pressões do dia a dia, né? Então, ser mulher já é um passo assim que eu acho que é muito interessante, né, na construção. Outro é você estar fazendo algo numa região que em vários momentos aí, há anos, é muito desacreditada no cenário cultural, assim. Sim. E eu acho que tem muita coisa acontecendo na ABC que a gente não tá vendo, não tá divulgando, assim. E eu acho que quando a gente consegue fazer esses contatos com outras pessoas que estão produzindo coisa, que querem falar a respeito, eu acho que enriquece muito, assim, para nossa região e eu acho que também é um incentivo para a galera fazer, porque tem coisa rolando, tem gente afim, às vezes só não consegue dar o primeiro passo, né? Então, acho que é importante. Sobre esse assunto mesmo, de conhecer podcasts, o formato, né, podcast, embora a gente está falando do YouTube que é extremamente pop, mas o formato do podcast de você ouvir, ele traz uma liberdade maior, porque a pessoa pode andar ouvindo podcast, pode igual a rádio, trânsito, né? pode Isso, trânsito e tal. Eu falei pra minha prima isso, ela falou assim, eu dei na lata, eu dei o exemplo de que, pô, a gente pode andar de bicicleta. Ela falou, não, faça isso. Não ouça nada de bicicleta porque é perigoso, não sei o quê. Falei, putz, você tava achando tão legal isso, né? Mas, enfim, ia facilitar tanto a minha vida, facilitar tanto a vida, né? Mas realmente, no carro, né, trânsito, pessoa andando, eu ando direto daqui pro CAV, do CAV pra casa, de casa pro CAV, e ouvindo podcast direto. E ele tem essa liberdade, então, porque é só áudio. Então você consegue aí entrar num assunto. Qual foi o podcast que vocês conheceram primeiro, assim, que deu uma inspiração e vocês realmente falaram, putz, isso aqui é um negócio muito legal? Cara... Ai, preciso não. Deixa eu tentar tomar aqui. Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro que eu ouvi, mas o que eu ouço os que eu ouço desde o início é o Xadrez Verbal e o Anticast. Xadrez, é os dois que eu mais ouço também. Que são fundamentalmente o Xadrez Verbal é de política internacional, né? É de uma qualidade, assim, impressionante. Assustadora como esses caras leem notícias internacionais, Eles fazem, tipo, um programa semanal de 3 horas sobre política internacional e não ficam só nos Estados Unidos, na América Latina e na Europa. Passam pela Ásia, passam pelo continente africano. Sudão, né? eles colocam vários Eles países colocam o lá. Oriente Médio e, assim, com uma qualidade, com uma análise impressionante. E é um dos podcasts mais ouvidos no Brasil. Tem cerca de 70 mil pessoas ouvindo a cada episódio. Olha aí. É muita gente. O Anticast também é outro mais de análise, mas é de temas variados, política brasileira, política internacional, agora temas da conjuntura, enfim, é muito bom também. Tenho para falar, né? Tipo, esses são os que eu ouço desde o início. Os que eu ouço cotidianamente hoje é o Vira Casacas. Isso eu não conheço. Que é também de relações internacionais, que é feito por uma galera lá do Sul, do Rio Grande do Sul. E o Chutando a Escada. Também não conheço esse. Que é de uma galera, acho que eles são de Minas Gerais. Mas tem vários, assim, dá pra... E engraçado, né? Eu faço um podcast, sou uma mulher, mas ouço pouco podcasts de mulheres, né? Tem alguns que eu acho que são também muito ouvidos, que é o Ponto G, o Mamilos, que é diverso também, o Feito por Elas, que é incrível,
E tem vários, assim, tem muitos podcasts de mulheres, feito por mulheres, e eu acho que esse é uma das questões, assim, né? Quando eu pensei na ideia de talvez eu mesma produzir um podcast, tinha a ver com isso que eu acho que a Sol falou, da necessidade de ter coisas aqui no ABC também, né? De falar sobre as pautas do ABC, mesmo que seja difícil a gente se encontrar ou a gente não falar sobre temas nacionais ou temas que estão acontecendo em São Paulo, mais propriamente, mas eu sinto uma necessidade muito grande de falar sobre os temas do ABC também, e mais do que isso, mesmo que a gente fale sobre temas que não são específicos do ABC, mas gente que é do ABC falando sobre isso. Por exemplo, a gente fez o primeiro prosa que a gente gravou foi sobre batalhas de rap. E aí a gente gravou com a galera da Batalha da Matrix, da Batalha do Alvarenga. A gente gravou com o Choco, que é o que agora inclusive está saindo o mestrado dele, acabou de sair o mestrado dele sobre rap no ABC, sobre a Batalha da Matrix. E eu achei muito importante começar com esse pé direito, assim, ter esse corte, assim, de ser um trabalho feito pela molecada da periferia, do rap, que é uma cultura tão importante, feito por uma galera preta, enfim, já que a proposta é ser um negócio que seja mais acessível, e o ABC também é isso, né? Inclusive, até para quem não conhece o trabalho do Choco, vá atrás, escute, leia, vai sair o trabalho... O nome que é o apelido da galera que conhece ele como Choco. Ele é um dos fundadores da Batalha, enfim. Mas depois eu posso mandar pra você colocar, sei lá, o trabalho dele. E conheceu também a Batalha, né? E conheceu também a Batalha. Poxa, 6 anos aí de resistência. 6 anos de resistência, muita resistência. Já levaram borrachada da GCM, enfim. Já teve de tudo lá, né? Já teve de tudo e eles continuam lá bravamente. E eu sentia muito, então eu sentia muita necessidade de fazer um podcast que fosse do ABC, com pessoas do ABC, com temas que, mesmo que sejam temas, sei lá, eu tenho muita vontade, é um dos temas que eu sinto vontade de fazer, é sobre saúde mental na população negra. E eu queria muito que tivesse gente do ABC, pessoas negras do ABC que pudessem falar sobre isso, pessoas da área do ABC, sabe, tipo assim, da área, que sejam psicólogos, analistas, enfim, que pudessem bater um papo e falar sobre isso, como que isso incide, enfim. Legal, mas também tem a ver com a minha insegurança, com a inexperiência, com, né, conhecer gente que conhece gente, para poder entrar em contato com pessoas, para poder chamar e convidar para fazer parte do trabalho, que eu acho que é bastante importante. Apesar de tudo, apesar da dificuldade de equipamento, da dificuldade de publicar, de gravar, de editar, é muito prazeroso fazer, é muito da hora fazer. Tá, Não, então, eu tava tentando, quando você falou, fiquei pensando, poxa, quais que eu comecei? Eu acho que também, acho que do que eu comecei foi o Anticast, também o Revolu Show, que eu gosto bastante. Que inclusive o Revolu Show é um pessoal que tá sempre indo pro Anticast, né? Então, tem sempre essa... João Carvalho, sempre que eu acho também muito legal, essa questão de trocas, dobradas, né? Isso é muito importante. Dobradas, eu acho bacana. Mas assim, pelo menos dos que eu tô ouvindo mais agora, que eu tô tentando, eu listei alguns, assim, mas eu ia falar também do Mamilos, porque... acho que temas bastante interessantes. Tem um também que eu gosto bastante, além do ponto G também, que se eu não me engano, acho que é Neuraminha, que são mulheres também que elas pegam o tempo, Neuraminha, que eu acho que todo mundo me pede ajuda sempre, sabe? Aí começa a discutir sobre isso. Eu acho super nome legal, hein? porque pega um tempo e fala, será que é uma Neuraminha ou não é? E tal. Mas assim, um que eu tava ouvindo bastante agora, justamente pela questão... acho mais de gênero mesmo e de tentar entender um pouco mais também a questão da construção das masculinidades e tal, eu comecei a ouvir muito o Memo. O Memo eu acho que é um podcast bastante interessante, né, que são homens falando, né, homens negros, LGBTs, né, homens brancos, mas abordando a questão da masculinidade, né, então... Não sei se ele já tem umas 9 publicações, mas cada publicação é como se fosse uma roda de conversa em que tem, né, o anfitrião e tem a pessoa que escolhe o tema, né, um dos rapazes do grupo, né, que eles têm encontros presenciais para além do podcast, e aí um deles escolhe um tema e eles abordam e debatem sobre esse tema. E o legal é porque eles também trazem a ótica feminina, então às vezes tem depoimentos de mulheres
sobre situações, né, do comportamento masculino na sociedade, e eles começam a debater entre eles essa questão. E eu acho que é legal porque é interessante que é muito difícil você ver esse tipo de conteúdo. Então, eu me joguei nele, assim, porque pra mim foi meio que nutrir uma esperança de que tem homens conversando sobre suas posturas, né? Finalmente. Porque, né? Já basta a gente ficar carregando tudo isso, então... Ficar brigando com eles. E toda hora a gente cansado, discutindo isso. É muito legal que os caras estejam conversando e estejam ouvindo as mulheres, né? Sobre o que elas estão dizendo e sentindo no dia a dia. Então esse é um que eu tô ouvindo bastante, que eu ouvi bastante. Um que eu adoro, que eu recomendo muito, que é de música, que é o Vida Fodona. Que eu adoro demais. Alexandre Matias arregaça, né? Que é do Trabalho Sujo. E ele na verdade, ele monta, né, um set de música. E aí ele coloca de tudo. Ele coloca lançamentos, ele coloca coisas mais, né, tradicionais, ou sei lá, clássicos do MPB. Mas aí ele começa a pôr um pop no meio, um funk. E é aquela salada. Mas assim... Eu adoro esse podcast porque eu acabo conhecendo muita coisa por ele, assim, de música atual e tal. E o Travessia, que infelizmente é um podcast que não tá mais, né, não publica mais, mas que também é de música. E eles tem vários episódios de música brasileira, assim, que é muito rico, né, além de ter o som, você ouvir, eles também trazem a parte mais histórica, né, contextualiza, explica sobre o artista. E o Escuta Que É Bom, que é a minha irmã que indicou, Eliane, beijo. Que o Escuta Beijo Que É Bom ali. também é de música e eu gosto bastante, porque eu tenho uma parada com música muito forte, assim. Então, eu acho muito carente ainda podcasts de música, né? Então, acho que é legal a gente também dar dicas, assim, porque falta um pouco, eu acho, ainda de música dentro dos podcasts. O que é assim, muito eu acho interessante, mais, né? Porque se é o um rádio já é formato uma do coisa- rádio, ele é mais... Isso que é bastante interessante também nos podcasts, assim. A diversidade de formas de fazer podcast, de formato, de pautas, de temas. Acho que isso que tem atraído tanta gente pra começar a escutar podcast, né? Estão falando por aí que 2019 é o ano do podcast. Sim, já ouvi bastante isso. Mas, inclusive, eu li uma matéria, agora eu não vou lembrar exatamente aonde eu li, porque fui pesquisando coisas pra tentar ajudar no papo de hoje e tal. Primeiro que eu sempre que alguém me pergunta o que é um podcast, eu falo, o podcast está para o rádio, assim como o YouTube está para a TV, né? Então eu acho que assim, exatamente por isso tem crescido muito, né? Como eu já disse, tem crescido muito os formatos de podcast, tem crescido muito no Brasil, e eu acho que vai ter uma tendência, que é o que estava nesse artigo, e eu concordo muito, de crescimento do podcast a longo prazo, que eu acho que vai ser nos próximos anos. Então eu diria que não é só 2019 que é o ano do podcast. Eu acho que no Brasil, nos próximos anos, vai ter uma crescente de produção de podcast, porque mesmo que seja um formato que você precisa ter um equipamento mínimo, igual a gente tá tendo aqui agora, para poder fazer a gravação, para fazer a edição, com muito menos você consegue fazer um podcast. Sim. Você consegue produzir. É só ter uma ideia, é só fazer, só ter coragem para falar no microfone, para se colocar na frente do microfone, para chamar pessoas, para pesquisar sobre um tema e conversar, que você consegue fazer. Ou se, por exemplo, você precisar de música e tiver interesse e tiver um conhecimento de muita coisa sobre música e tal, você também consegue fazer. Então, é um espaço muito democrático nesse sentido, em que todo mundo pode falar, em que todo mundo pode colocar, e não à toa que muita mídia tradicional tá migrando também pro podcast. Sim. Então a Folha de São Paulo já tem o seu próprio podcast, o Estadão já tem seu próprio podcast, a CBN tem vários podcasts nos diversos segmentos de finanças, economia, enfim, de um monte de coisa. Que é legal também, assim, que a gente estava falando, né, de como as pessoas também, a questão do YouTube, né, essa relação com o YouTube, é que o podcast ele sai do campo do visual, né? A gente é uma sociedade muito voltada pro visual. Né? Acho que vem se tornando, que o né, YouTube cada vez mais. Realmente, né, tá bombando e as pessoas, né, tem tantos canais que a gente assiste, tem acesso. A gente é uma geração muito visual. Principalmente a gente que é milênio, né? Que foi tudo criado ali na frente da TV. Na frente da TV, né? Quando tava a mãe fazendo alguma coisa, era a gente ali, com a cara enfiada na televisão. Então a gente tem muito isso.
Então, quando existe esse link, e eu acho que alguns canais fazem isso, assim como o Meteoro, por exemplo, né? Que é um canal que eu indico muito porque é muito bom de conteúdo, tem muitas referências boas, assim. Quando eles colocam, para quem, né, contribui com o canal, disponibilizar o podcast com outros conteúdos, eu acho que é legal porque também tá tentando resgatar a questão do ouvir para uma geração que eu acho que, como a nossa, é extremamente ansiosa e que quer, sabe, ter sempre o contato em ver as coisas e não em ouvir. E eu acho que o treinar o ouvir é uma coisa muito interessante, porque a gente não tem hoje muita paciência para ouvir, né? A gente tem paciência para assistir, para ver, mas para ouvir não. E às vezes nem para ver, né? Porque às vezes a gente não consegue ver um conteúdo, a gente não consegue ver um conteúdo inteiro. A gente vai pulando de vídeo para vídeo dentro do YouTube, dentro da Netflix. Sim. E não consegue absorver um conteúdo, principalmente se for um conteúdo mais difícil, mais denso. E, inclusive, é muito interessante isso, porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer o prosa, eu saí divulgando para um monte de amigo, né? E aí tem uma amiga nossa que ela falava assim, eu não consigo ouvir. Como que eu vou ficar 3 horas parada ouvindo um podcast? Que eu falava pra ela, ouça o Xadrez Verbal, ouve A gente indicava vários, né? ouve um podcast, ouve podcast de mulheres, o Ponto G, que é muito bom, enfim. E ela falava, mas como assim eu vou ficar 1h30 parada, 2, 3 horas ouvindo, sem estímulo visual? Eu não consigo. E é muito isso, né? A nossa geração ela é muito estimulada visualmente. E visualmente, eu acho que essa concatenação de som e imagem, por isso que eu acho que é tão difícil a leitura, é tão difícil a gente conseguir absorver o conteúdo por áudio. Então, inclusive, essa é uma preocupação minha na construção do prosa, de ter episódios que tenham no máximo 1h30 de edição completo, já pronto. Porque eu sei que muito difícil alguém ficar mais do que 1h30, mais do que 1 hora até ouvindo o podcast. Mas eu acho que isso também tá mudando. Sim. Eu acho que isso também tá mudando, até pela dimensão que os podcasts estão começando a ter, né? No Brasil e tal. E, enfim, eu acho que é isso, assim. Então eu acho que tá mudando um pouco, mas ainda tem a ver muito com isso, da nossa geração ser uma geração que foi criada na frente da TV. A minha vendo o show da Xuxa, já denunciei minha idade. Mas a minha vendo o show da Xuxa, vendo desenho animado, e como isso é difícil, é mesmo uma reeducação de informação. Mas é tão legal, é tão interessante pra mim hoje ouvir, consumir podcast, que é o meu principal canal de absorção de informação. Hoje é muito difícil eu parar na frente da TV pra ver jornal, é muito difícil. Eu me sinto até meio enojada, porque tem a ver com também o tipo de informação que a gente absorve na TV hoje, mesmo na TV fechada. Então eu tenho absorvido muita coisa por podcast. Então tem o Durma Com Essa, que eu esqueci de falar, que é um podcast do Nexo, que ele é curtinho, ele é diário, ele tem, sei lá, no máximo, eu nunca vi nenhum episódio com mais de 15 minutos, 10 minutos, e é sobre o principal tema do dia. Sei lá, o principal tema do dia foi, sei lá, queima na Amazônia. Eles vão lá e falam como foi a repercussão disso naquele dia. E é muito bom, porque é rápido, é dinâmico, você ouve, sei lá, indo na padaria e voltando da padaria. Fiz muito já. E você tá informado, o principal tema do dia, assim. Então, eu recomendo também que ouçam Durma Com Essa. Então, eu acho que, para além dessa... Eu acho que também tem um outro fator que eu acho que contribui um pouco para a busca desse formato, que tem a ver também com a saída de redes sociais que eram tidas como os meios de comunicação, os meios de informação que as pessoas tinham. Porque, por exemplo, né, eu sou uma pessoa que eu não assisto TV há muito tempo, eu não tenho TV em casa. Assim, eu tenho aparelho, mas eu não tenho canais e tal, não tenho canal aberto nem fechado. Então, vira e mexe, quando eu vou ver alguma coisa, tem que ser pelo YouTube, ou tem que ser, sei lá, se baixar Globoplay, se eu quiser ver Faustão, mentira. Não, mas então, aí é isso. E aí, por exemplo, não tendo isso, ou você vai buscando pela internet mesmo, pelo Google jogando ali, ou vendo, né, os sites e buscando as matérias de capa, ou você também ia muito pelo Facebook, né? Eu lembro assim que eu sempre falava, né? Eu uso muito o Facebook porque o Facebook me traz eventos, me traz informações, matérias, porque as pessoas publicam. Eu também publicava muita matéria pelo Facebook e eu diminui muito o meu uso de Facebook recente, e o Facebook tem caído bastante, né, o uso, assim, muita gente que já não está fazendo tanto uso dessa rede social.
Eu acho que é um pouco também do sintoma de estar buscando outras alternativas, né? De informação, de entretenimento, de acesso a eventos. Não está se passando mais só pelo Facebook, né? Então as pessoas já estão também rompendo um pouco com as redes sociais também. É legal falar disso porque o podcast vem num lugar, não teve esse cruzamento direto com redes sociais, né? Realmente mais um site de conteudista que você vai atrás, o YouTube mesmo. Mas verdade, que o Facebook está realmente caindo faz um tempo já, né? O pessoal está trocando, mas não podemos esquecer que o Instagram está bombando e é do mesmo dono. E o WhatsApp ainda é um meio de mensagem, mas é quase uma rede social já também. Porque tem stories, tem não sei o quê. Então é bem provável que isso uma hora ou outra se aprimore a ponto de virar uma rede social mesmo. E aí o que eu queria falar também, que você citou agora há pouco, Gleice, e você podia falar um pouquinho sobre esse lance do Anchor, que você falou que você grava e você edita e você faz tudo pelo smartphone. E a gente aqui do CAV vimos que, por mais que o Anchor possibilite isso, por exemplo, eu vi depois, graças aliás ao seu podcast, que eu fui lá ver qual que era, e aí eu descobri o Anchor. Porque a gente fez primeiro o cadastro no SoundCloud. Sim. Só que o SoundCloud, ele tem uma limitação pro plano gratuito, né? Você tem acho que 180 minutos lá, aí depois não cabe mais nada. Então a gente falou, putz, a gente vai começar a fazer e uma hora a gente vai começar a pagar e colocar os outros. Aí eu fui pro Anchor, coloquei tudo no Anchor, sem limites e tal, beleza. Mas o SoundCloud ele tem a ligação direta com o Gmail, então todo mundo acha muito mais prático, porque já fica tudo ligado, você já dá um curtir ali, não sei o quê. Então vou fazer o seguinte, eu vou deixar realmente as coisas, os 3 últimos sempre vão estar lá no SoundCloud e os novos e vai estar todos eles. O arquivo no Anchor. E todos eles vão estar no Anchor. Além do YouTube, que depois a gente publica, a gente sai na sexta, na segunda a gente publica o vídeo. E como que funciona pra você isso aí, esse lance de você gravar e editar no smartphone? Como que é pra galera que não conhece aí, tá interessado? Então, antes disso eu queria falar sobre uma outra coisa que a gente estava falando antes, que eu acho que tem a ver com a questão do consumo de podcast também, né? Disso das redes sociais, que eu acho que é um tema interessante, até pra, sei lá, a gente se aprofundar mais em um outro momento e tal. Porque eu acho que uma coisa que também contribui muito pro crescimento da podosfera, como a galera chama, é que o conteúdo ele é muito direcionado. Para nichos, né? É para nichos. É o mais amplo espectro de informação e de ideias, né? Que tem dentro do mundo dos podcasts. E eu acho que isso, com essa possibilidade de temas, somado eu acho que a desmoralização que existe hoje de informação no Facebook, porque é isso, é fake news, é informação que mesmo que isso ainda exista muito no WhatsApp, de disseminação muito de fake news, a gente sabe o que isso significa, né, eleição americana, eleição brasileira e tudo mais, mas mesmo assim eu acho que no polo do Facebook tem uma desmoralização do Facebook. E tem a ver com isso, as pessoas estão procurando informações mais segmentadas, né? Informações mais direcionadas. Então acho que isso também contribui para que o mundo do podcast cresça. E aí eu acho que não à toa criarem-se essas novas ferramentas como o Anchor para facilitar a disseminação de conteúdo. Porque, querendo ou não, seja para o bem, seja para o mal, ainda existe essa democratização das redes sociais, ainda existe essa democratização da internet. Sim. Mesmo com todos os malefícios que a gente sabe que existem, né? Eu descobri hoje que o Anchor é do Spotify. É uma plataforma do Spotify, ou que é pelo menos agregada ao Spotify. E o Spotify mundialmente está se inserindo no mercado de podcasts, está comprando plataformas, está disponibilizando com muito mais, tanto que é muito mais fácil. Se você publica no Anchor, vai direto para o Spotify. Então isso também talvez seja uma possibilidade importante para o podcast aqui do CAV e tudo mais. Fora a divulgação, né? Fora a divulgação. Hoje o Spotify ele já deixa disponível os podcasts, coisa que antigamente não deixava, mas não, já deixa agora deixa. Né? Só para podcast, para você escolhendo, seguindo. E tem a possibilidade de você baixar o conteúdo no smartphone para ouvir, sei lá, você não tem internet durante todo o seu período na rua, você baixa o conteúdo em casa no Wi-Fi, sai pra rua e você consegue ouvir. É o que é muito que eu faço também, assim, eu baixo todos os conteúdos e vou ouvindo depois, vou consumindo depois. Mas falando especificamente sobre o Anchor, né? Eu especificamente não edito pelo Anchor, né? É uma contradição, né? Falei do Anchor, falei que dava pra fazer, mas eu não edito pelo Anchor. Eu gravo pelo Anchor, publico pelo Anchor, mas eu não edito nele.
eu faço através de um outro aplicativo direto no desktop do computador. Ah, no computador, então não é direto celular. no computador, não é pelo celular que eu faço. Eu esqueci agora o nome do programa que eu uso. Mas eu baixo a gravação do Anchor, que tem essa possibilidade dentro do aplicativo. Eu baixo, jogo pro meu computador, converto ele em MP3, porque tem esse trampinho aí de fazer, converter. Aí depois eu edito, fecho ele em blocos para facilitar, depois subir e subo ele pelo Anchor, e publico pelo Anchor. Porque eu achei, mesmo ele sendo, tendo toda essa facilidade, eu não gostei muito de como fica o som depois, de como fica a gravação, não gostei muito das ferramentas que estão disponíveis para fazer intervalo sonoro, esse tipo de coisa. E eu gosto de colocar música, enfim, e lá tinha uma certa dificuldade, mas dava para baixar o conteúdo do Spotify. Então se você quisesse uma música, você vai lá, coloca direto no aplicativo e ele puxa do Spotify a música para você. Entendi. Mas eu não faço a edição por lá, porque eu sou meio detalhista, então eu fico ouvindo várias vezes, aí volto, aí corto um né muito grande que as pessoas colocam, muita vício de linguagem, esse tipo de coisa. Então, pra mim não funciona, mas é possível fazer. Uhum. E ele é de, mesmo para publicar e para gravar e publicar, ele é simples, ele é intuitivo e tal? É muito fácil. Você abrir o aplicativo, ele já vai ter um botão para você gravar, gravou, depois ele vai jogar numa nuvem, né, do Anchor mesmo. Essa nuvem você consegue baixar o conteúdo e depois subir pelo próprio Anchor também, que também é muito intuitivo, é muito fácil. E já tem um botão lá escrito grandão, publicar. Então é só publicar. É muito fácil. E tem mais alguma plataforma igual o Anchor? Porque eu dei uma pesquisada e não tinha achado, todas as outras eram pagas. Então, eu acho que são pagas. Eu nunca fui... Como foi muito fácil, muito rápido assim para eu ter acesso, eu nunca procurei outra plataforma para fazer edição e publicação. Mas eu sei que é possível fazer pelo Castbox, né? Eu ouço podcasts pelo Castbox, que eu acho fácil. Eu acho que agrega a plataforma, para mim, visualmente ela é interessante. Mas eu sei que tem outras plataformas e só não tenho muito acesso. O que a galera geralmente faz, e isso é muito importante que você falou, porque o nascimento dos podcasts veio pelo SoundCloud. Né? Muita coisa, né, música alternativa, muita galera independente começou pelo SoundCloud, publicou suas músicas, e nessa levada veio também uma onda de crescimento dos podcasts no começo. Que começou, acho que se eu não me engano, começou em 2004, 2005, através de um executivo da Apple, que viu nessa possibilidade de fazer rádio amadora uma possibilidade de criar um nicho, né? Que na verdade é mais ou menos essa a ideia, né? A possibilidade de cada um fazer sua própria rádio amadora. Sim, né? sim. Mas enfim, mas é isso assim, eu prefiro... Como foi muito fácil pra mim ter acesso ao Anchor, eu nem procurei outro. O SoundCloud, ele realmente tem essa fama, ele é velho também já, né? Porque o SoundCloud era pra ser... Engraçado como as coisas têm um objetivo e vai pra outro. Era pra ser o YouTube só de som. Né? Você tinha lá, não tinha imagem, então você só ia som. Só que ele virou um monte de outras coisas, né? Como um dos criadores aí da primeira leva dos podcasts aí. O que eu queria perguntar também, aí primeiro, já que a gente já tá falando da gravação, você tem algum outro tipo de equipamento além do celular pra gravar? Como que você grava? Então, uma das dificuldades que tem feito com que nesse momento eu não esteja gravando é porque eu gravava por um smartphone e eu perdi esse smartphone. Eu fui roubada e tal, e aí eu perdi esse smartphone. E o smartphone que eu comprei, eu tive o vacilo de não prestar atenção na gravação de áudio, em qual era a captação de áudio dele. Então hoje eu tenho uma dificuldade com gravação de áudio, tanto que se a galera que quiser, enfim, quiser ter acesso depois ao Prosa, vai ver que os 2 últimos episódios do Prosa em si, não do som entre imagem, ele tá com uma qualidade bastante complicada, porque já foi com um celular muito ruim. E é um tema que eu curti pra caramba gravar, né? Mas eu só percebi depois que eu gravei. Então eu tive que dar um jeito de publicar daquela forma. Inclusive isso ajuda muito. Se a galera que tá querendo fazer conhece outros podcasters, conhece outra galera que também tá afim de fazer, ou uma galera que tem equipamento, façam uma rede de pessoas que se ajudem. Que empreste equipamento, que empreste locais com acústica boa para gravar.
que ajude na edição, que ajude na ideia das músicas, que é o que a Soraya faz no Prosa, faz parte da produção. Sou eu. Ela que indica parte das músicas, parte importante das músicas que vão para os episódios, é a Soraya que ajuda a fazer. Então, assim, crie uma rede de pessoas que possam te ajudar, para você poder ter equipamento, pelo menos que no início, assim. Mas o ideal é ter um lapela, que você possa, ou, sei lá, um lapelinha, que é fácil de comprar, e um bom computador se você quiser editar direto no computador, né? Um computador com uma placa legal pra você, porque às vezes o arquivo fica bastante grande. Sim. Seus podcasts, eles têm... Você tenta deixar uma métrica de 1h30. Sim. E existe uma... Porque assim, eu já ouvi tudo quanto é podcast, a gente tá falando agora, vocês falaram do xadrez verbal, que ele se divide, mas às vezes tem 6 horas. Sim. Tem 3 horas o podcast. Sim. O MDM, que é o podcast que eu ouço mais, que eu mais ouvi na vida, eles estão num esquema agora que... Antes era só um monte de cara falando de quadrinho ou de filme, essas coisas, aí dava 2 horas lá e já era. Hoje não, eles abriram muito mais, então tem as minas que entraram lá e elas fazem, às vezes, junto com eles, mas elas fazem também só elas e eles pegam e juntam tudo. Então, às vezes, o podcast tem 6 horas. Nossa. Você não ouve tudo de uma vez, é claro. Mas você vai ouvindo os partes, vai vindo por bloco, agora o bloco tal, aí você ouve e tal. O xadrez verbal faz muito isso quando publica no YouTube. No YouTube, aí, inclusive eles publicam em avisam blocos, sempre, né? eles avisam Esse é um sempre. bloco e tal. E você acha que tem existe uma métrica exata? Exata não, mas existe uma métrica variável aí, uma métrica tipo assim de consumo normal? Então, eu pesquisei sobre isso, né? Eu fui ver porque saiu Depois eu posso mandar tudo isso pra você, os links das pesquisas sim. que eu fiz. Inclusive uma lista só de podcasts de mulheres que eu fui Legal. olhar, tal. Acho que é importante compartilhar pra galera aí ouvir e se inteirar de que existe muito conteúdo feito por mulheres. Mas foi feita uma pesquisa e a média, o que é engraçado, porque a média americana ela é menor. A média americana, se eu não me engano, é 44 minutos. A média brasileira é 65 minutos de podcast. Então as pessoas aguentam até 1 hora escutar um podcast. Ou podcast de até 1 hora, né? E é mais ou menos o que tem se configurado na maioria dos podcasts, né? Tem os podcasts mais rápidos, que são os podcasts mais informativos, que geralmente são diários, mas os podcasts mais de opinião ou mais de análise, não necessariamente de opinião, mas de análise, eles geralmente são mais compridos mesmo, são com uma métrica maior. Tudo isso que a gente está conversando, eu acho que tá em transição. Sim. Tá tudo em transição, Não exatamente. está definido, né? Tá tudo isso acontecendo meio que agora. Né? Exatamente por conta dessa questão do crescimento dos podcasts, né? Pode crer. Ou aquela questão também de subir em blocos, né? De serem separados, né? Que foi, acho que um dos últimos também foi feito assim. Lembra que você subiu um, depois você fez um outro com uma segunda? Eu faço o upload deles em blocos, em pequenos blocos de no máximo meia hora. Divido a edição e tudo mais, no máximo meia hora. Mas quando ele é publicado, ele vai o conteúdo completo. Agora, como eu vou fazer... E eu faço meio que num formato também para que fique um conjunto. Esse é o conjunto do conteúdo. Sempre tento fazer assim, né? Com abertura, debate e dicas. Dicas culturais, dicas de leitura e tudo mais. Ou então no mais curto, que é a outra coluna, abertura e debate e, enfim, encerramento. Mas eu quero tentar subir tudo pro YouTube meio que completo mesmo, sem dividir. Porque é relativamente curto e eu acho que não tem... E até pela forma como foi feito até aqui, eu acho que tem que subir inteiro. Entendi. Eu bati aqui tentei bater uma meta sempre de 50 minutos. Tentar deixar Perfeito, sempre uns né? 50 minutos. Eu acho Aí bom. a gente, que nem esse aqui, ó, a gente tá batendo 50 minutos agora, tá perfect o tempo, assim, nem vai precisar de Só editar quer dizer muita que coisa. acabou? Ainda não. Quer dizer que acabou? Ainda não. Mas normalmente a gente bate 1 hora certo de gravação, assim, a gente já começa a ficar desesperado, porque começa a acabar os cartões É isso né? mesmo. É isso Aí mesmo. a gente tenta parar, mas dá 1 hora, aí quando eu edito depois, tirando um palavrão ou outro que a gente fala demais, ou sabe, essas pausas, vai cortando essas eu faço coisas. muito isso. A gente transforma pessoas que falam muito mal, falando muito bem, né? Transforma pessoas que se expressam muito bem. Com muito vício de linguagem, acaba saindo sem vício de linguagem. Com orgulho, né, Se eu- gente? Nossa, eu falava tanto, você não sabia? Arrasei nesse podcast. Isso é um milagre da edição. O editor é um mau caráter. É mau cara. Sempre.
queria agradecer mesmo que vocês vieram. Eu queria que vocês realmente deixassem, apesar que vocês já deixaram realmente uma lista imensa aqui de podcasts, que eu agradeço muito, vou procurar todos e coloco tudo no link depois. Mas eu queria saber se vocês querem deixar algum recado, alguma dica qualquer que vocês quiserem para o pessoal que está estudando CAV. E já queria deixar vocês convidadas para um outro podcast daqui a algum tempo. E aí a gente sentar para realmente debater uma coisa, ser uma coisa mais Pode despojada rolar uma ainda, collab, né? a gente publica no CAV e no Isso, Prosa. com certeza. Então já fica o convite e o microfone é de vocês aí para falar o que vocês quiserem. Legal. Não, então, só uma coisinha, um detalhe do Anchor que eu esqueci de falar, que eu acho que é muito importante para quem for utilizar ele para fazer gravação, é que a gravação ela é feita em até 60 minutos. Então, se você tem a pretensão de fazer um podcast que tenha mais do que 1 hora, pede pro amiguinho que tá com você parar de falar, separa a gravação e começa de novo para ter mais um bloco de 1 hora. Porque ele vai em blocos de 1 hora na gravação. Era só isso que eu tinha esquecido e agora eu lembrei, na hora que você falou da 1 hora, eu lembrei do desespero que eu fico assim pras pessoas, parem, pra eu poder desligar, senão vai perder o que vocês estão falando. Não, mas primeiro eu queria agradecer muito, tipo assim, na verdade é um incentivo pra continuar fazendo prosa, assim, de verdade, um incentivo pra continuar fazendo prosa, em alguma medida é um reconhecimento, então agradeço muito o convite. Que precisar de ajuda, se a galera quiser mais dicas, eu não vou conseguir ajudar muito porque eu sou muito inexperiente também, mas estamos junto, a galera que quiser fazer, essa rede que eu falei da galera que faz podcast, eu tô me incluindo nela, eu quero muito, inclusive a galera no ABC que estiver fazendo já podcast que a gente não conhece, porque eu não conheço, eu conheço a Hora do Cafezinho do Burns e não conheço mais nenhum, até tentei procurar e não consegui achar. Então a galera que quiser entrar em contato, a gente se conhecer, porque isso também é muito importante para quem faz podcast. E um participar do podcast do outro, sim, um ajudar na produção do outro. Existem, em São Paulo, como existem uma concentração de podcasts de qualidade, muito desses que a gente falou é uma galera de São Paulo que faz. Eles fazem encontros de podcasts, discutem a temática de podcast, a construção, o que significa a construção de podcasts no Brasil e tudo mais. Então é importante a gente tentar fazer isso por aqui também, mesmo que tão inicialmente ainda, pra gente chegar lá um dia, quem sabe. Então é isso, agradecer muito pela oportunidade de falar. Venho outras vezes sim, porque eu gosto muito desse formato. É um formato que eu tenho menos vergonha de falar, apesar de ter um monte de câmera aqui na minha frente agora, mas é um formato que eu tenho menos vergonha de falar e de debater com as pessoas. Mas é isso, mas aí depois eu divulgo, eu ajudo aí, passando mais informações, a pesquisa que eu falei eu posso passar pro André, a lista de podcasts de mulheres, enfim, ouçam podcast, é muito legal. Queria agradecer também pelo espaço, acho que o que a Gleice falou é importantíssimo abrir esses canais que a gente possa, né, trocar figurinhas aí, conversar com as pessoas que estão produzindo coisas, e tem gente produzindo, né, que nem eu falei lá no começo, às vezes parece que não, mas tem gente fazendo, às vezes o problema é que não se encontrou ainda, né, nesse mundo de tecnologias ainda não conseguiu se encontrar para poder trocar coisas, assim. Então eu acho que o legal assim, né, primeira coisa, sei lá, baixa que seja o Google Podcasts, que seja o Castbox, porque aí você consegue, né, começar ir seguindo, consumindo, porque aí você vai entendendo também a dinâmica de como que funciona, né? Sim. Eu acho que é importante isso também, ter essa experiência em ouvir também, para você ver o que você pode extrair, o que é interessante, que ideias você pode ter, o que está faltando naquele podcast que você ouviu que você poderia fazer diferente. Enfim, acho que é legal, então tentem baixar, porque foi dali que eu comecei a ter a cultura de ouvir. Enquanto eu não baixei, por exemplo, eu comecei a ouvir pelo Google Podcasts, agora eu estou migrando para o Castbox, porque permite também compartilhar, o que é muito legal, porque você pode compartilhar o podcast que você está ouvindo, sei lá, no Instagram, por exemplo. Então as pessoas veem no story e falam, putz, posso ouvir isso aqui, vai ser muito legal. Rápido, né? Mais rápido da pessoa ter o contato com o conteúdo, assim. E bom, eu acho que é uma coisa assim que eu tenho uma vontade que eu ainda não coloquei isso no papel, mas eu acho que também por uma questão mesmo minha de ainda não ter ido atrás, é muita coisa, né, na vida, mas eu acho que teria um papel fundamental se isso começasse a surgir como uma forma mesmo de trazer a molecada para produzir conteúdos dentro das escolas, assim. Sim. Eu acho que construir um projeto em que a gente possa fazer isso dentro das escolas, porque
várias escolas, eu sou uma professora de escola estadual, tem muita escola que tem rádios que estão paradas, assim, porque, né, às vezes o aluno vence um Grêmio, vai para a rádio, mas depois para, sumiu o microfone, sumiu o equipamento, a direção proibiu, aquela coisa toda. Então, assim, às vezes é uma forma nova dos alunos produzirem conteúdo que já foi uma vez nos jornais das escolas, os fanzines, né? Eu acho que pode ser um novo as formato. Rádios das escolas, rádios das escolas, que, né, como eu acabei de dizer, grande parte muitas vezes estão paradas aí. E, então acho que seria muito legal se a gente começasse também a desenvolver isso na educação, né? Tem muita molecada aí fazendo muita coisa legal e a gente está perdendo a oportunidade de fazer que eles exponham isso, né? Sim. De outro formato, de uma outra forma. Então eu acho que a dica é essa, vamos tentar fazer de outro jeito. E outro podcast que eu queria indicar, né, só para fechar, é o Desobediência Sonora, que é um que eu comecei a ouvir agora. Que legal. Que ele é muito legal também, tem muito conteúdo de política, tem um viés anticapitalista, né, então fala bastante a parte teórica e tal, mas também tem muita música legal, né, pra quem gosta mais assim de não é somente, mas você ouve bastante punk rock, hardcore, bandas regionais, então é bem interessante, assim. Um dos que eu comecei a ouvir porque eu descobri que ele existia por conta da minha professora que faleceu, né, Lívia Cotrim, da Fundação Santo André, e ela deu uma entrevista nesse podcast. E aí, quando ela faleceu, né, postaram esse conteúdo que ela tinha falado, maravilhoso, se puderem ouvir, é muito bom. E aí eu descobri esse podcast e ele é muito legal, muito legal. Então fica a dica aí. Desobediência Sonora. Desobediência Sonora. E deixa eu vender o peixe, Muito né? bom, né? Parece Puta nome de nome. banda, né? Muito bonito. E deixa eu vender o peixe, né? Tipo, quem quiser procurar lá nos agregadores de podcasts, a gente tá lá, Prosa Podcast. No YouTube a gente vai entrar ainda, então calma. Mas logo menos a gente vai estar no YouTube e a gente tá no Facebook e no Instagram, Prosa Podcast. Prosa Podcast. É isso. Beleza, gente. Muito obrigado. Dá tchau pra câmera lá pra galera. Tchau! Falou! Recados do CAV. Dessa vez é só acessar todos os links que estão no post, pois tem muita coisa lá que a Gleice e a Soraya indicaram. Esse episódio teve a produção de André Gomes e Jonathan Fernandes. Artes e logo por Bruna Santos. Som, Marco Moro. Câmeras, Jonathan Fernandes. Edição, Camila Pires e André Gomes. Também está disponível a versão em vídeo no canal do CAV no YouTube. Todas as trilhas sonoras utilizadas são livres e estão disponíveis em youtube.com/audiolibrary, exceto as que não são. As que não são, as trilhas utilizadas de terceiros, estão dentro do uso aceitável do YouTube, e o vídeo não é e nem será monetizado. Todos os links na descrição. Dúvidas, sugestões, críticas, gritarias, desde que com respeito, você pode mandar um e-mail diretamente para cavecastsbc@gmail.com. O CAVecast é um podcast produzido pelo Núcleo de Produção do CAV, Centro Audiovisual, localizado em São Bernardo do Campo, São Paulo. O CAV é uma escola com duas formações regulares distintas, Cinema e TV e Animação. Esses cursos regulares têm duração de 3 semestres, além de oficinas, workshops, palestras e seminários distribuídos ao longo dos meses. O CAV é mantido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e localiza-se junto ao Centro de Formação de Profissionais da Educação, o CENFORP. Para mais informações, acesse www.cave.sambernardo.sp.gov.br. Informe-se e venha nos conhecer.